E aí, boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Uma semana abençoada para todo mundo. Olha que assunto interessante no programa de hoje. Quem é que nunca passou por uma decepção ou tem alguma história para contar quando o assunto são as falsas amizades? Agora, você sabe como identificar e afastar essas pessoas da sua vida? Sabia que geralmente geralmente não, mas elas podem estar em qualquer lugar e às vezes muito mais perto da gente do que imaginamos. A causa, olha, 99,9% dos casos é por causa da inveja. O que você acha disso tudo, hein? Quer contar caso, quer fazer pergunta? O importante é que você compartilhe com a gente. O nosso telefone é 3209-0021, o nosso e-mail brgerais@redminas.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampetti.com.br. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos a participação do Alexandre Bess. O Alexandre, ele é psicólogo com especialidade em relacionamentos, ansiedade e síndrome do pânico. Aposto que vai aparecer outras perguntas, viu? Que essa questão do síndrome do pânico e ansiedade, então, né? Nós vamos ver se der tempo, nós vamos explorar nisso também. O Alexandre de São Paulo veio participar do nosso programa porque ele tem um estudo sobre essa questão das falsas amizades. Depois nós temos a participação do Sérgio Roberto Magalhães Pinto. O Sérgio é administrador de empresas. Com a gente também, Andréia Vilaça. Andréia Vilaça Pires Santana é engenheira civil, e do Henrique Silva. O Henrique é cameraman, trabalha em televisão, câmera, igual os meninos aqui, né? Então, gente, olha, antes da gente começar a conversar, a gente foi pra rua para saber a opinião das pessoas desse assunto. Vamos dar uma olhadinha, prestar atenção, depois a gente... Amigos há quanto tempo? Já tem o quê? Tem muito tempo, né? 6 anos. Minhas amizades são minha família, são meus amigos. Mas fora a família, o senhor não acredita que a gente tem amigos? Não. Por que não? Por que não, mano? Eu não tenho laço de amizade com ninguém. Amigo existe, mas são a minoria. Em vez de 100, você tira 2. Já se decepcionou com algum amigo? Sim. Já. Agora, a senhora acredita que é possível fazer amigos de verdade no trabalho ou aquilo ali é só um interesse? São pessoas que têm interesses específicos e da porta da empresa para fora acabou? Olha, eu tenho uma amiga que eu considero verdadeira e essa amizade foi feita no trabalho. Difícil. Assim, uma amizade se confiar plenamente, realmente é difícil. Sim. Ele é amigo de trabalho. É meio complicado. No trabalho é meio difícil, viu? Porque a pessoa mostra de um jeito, depois você vai ver a pessoa totalmente fingida, sabe? Falsa, sabe? Não mostra que é seu amigo, depois de repente tenta puxar sua rasteira no trabalho. Do jeito que você fala, parece que já aconteceu com você. Já porque hoje mesmo eu fui mandado embora. Fui despedido com de intriga, conversa. Confiei naquele amigo me jogou pro escanteio. Já foi traído por algum amigo ou amiga? Não, eu acho que quando a pessoa é amigo, ele não trai. Só pessoas que não são amigas. Mas você conseguiria identificar uma pessoa que é uma falsa amiga antes dela ter um gesto de traição? Eu creio que sim, porque tem pequenos detalhes que se a pessoa não for amigo de verdade, ele não consegue demonstrar e ser com você. A gente tem um sexto sentido, a mulher principalmente. Ela tem um sexto sentido e só da gente olhar assim, começar a conversar, a gente já percebe. Eu tenho esse dom. Na verdade, eu sou psicóloga, então tenho uma facilidade maior de perceber a pessoa, né? Epa, tá aqui. É porque eu estou notando tudo que o pessoal falou. Ser psicóloga garante ou ser psicólogo garante que você consegue ver com mais facilidade? Olha, no consultório a gente tem um treino específico, né? E eu acho correto, a postura ética mais conveniente é você nunca analisar as pessoas fora do consultório, sim dentro do consultório. Mas você tem um treino de observação um pouco mais apurado do que aquelas pessoas que não são, mas tem pessoas que não têm esse estudo e tem um feeling muito apurado. Esse sentido, por exemplo. Pode ser, sim. Isso é o feeling, né? Exatamente, o feeling. E ela capta muito a pessoa. Ela tem um outro tipo de psicologia, que é a psicologia da vida, não aquela adquirida em faculdade, mas que ela é muito perceptiva. E ela pode realmente ser orientada aí pelo feeling dela, não tem problema nenhum, não. Agora teve gente lá que falou assim, ó, amigo é minoria.
Você acredita nisso? É assim, Roberta, é muito... Eu acho que na vida você tem três... Você tem três coisas que são super importantes, né? Então, o que é? Que nos acompanham ao longo da vida inteira. Sua família. Sua família que já pode ser a primordial, que é onde você nasceu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios, avós, enfim. E aquela família que você constitui mais para frente, né? Que seria a primeira instância. A segunda instância, seus filhos, que é uma coisa super legal e pertencente a você. E a terceira, os amigos, que é uma coisa assim, poxa, quem é que não gosta de ter amigo? E um amigo é uma coisa que te acompanha, que participa da tua vida. Você não é um eremita que vive numa montanha lá do Himalaia sozinho, aquela coisa toda. Então você precisa de amigos na vida, é uma coisa muito importante. O que não pode confundir é amigo com colega. O termo colega ele pode estar relacionado apenas ao ambiente de trabalho ou apenas alguém que você Mas pode conhece. haver amizade mesmo, amigo do peito, né? No ambiente de trabalho? Você Pode. acredita nisso? Mesmo Se havendo houver competitividade e tudo? Então, tem que haver uma identificação e tem que haver uma parceria em conjunto, onde um nunca vai querer puxar o tapete do outro, sem problema nenhum. Isso existe? Existe. É pouco, mas existe. O que a moça falou lá, aliás, acho que todos os que falaram lá não falaram nenhuma besteira, acho que eles estão super certos, cada um dentro do seu ponto de vista, né? E você pode ter amigos dentro do trabalho, desde que não há a inveja norteando por trás. Depois eu quero saber essa questão da Tá. inveja, mas você falou, primeira coisa é, por exemplo, pais e filhos, né? Você já viu algum caso de pai e filho, ou mãe e filho, pai e filha, e por aí, nesse jogo, né? Entre pais e filhos, haver um falso amor, uma falsa amizade? Olha, eu já peguei alguns casos, não muitos, muito poucos, né? Eu acho que a família, o pai, a mãe é uma instituição assim muito legal, muito sagrada de se ter. É uma coisa muito gostosa de se ter, né? É aquele sentimento que emana da alma. É uma coisa que transcende a nossa emoção, a nossa expectativa. Mas, infelizmente, tem exceções. Eu acredito que, não sei se tem um estudo sobre isso, mas vamos dizer, em cada 10 milhões de pessoas, você pode ter um pai e uma mãe que não seja uma pessoa como deveria ser. Que tem até inveja, né? Porque às Sim. vezes, assim, isso é humano, né, gente? Quer dizer, não sei, é humano, né? O ser humano é assim. Às vezes, por exemplo, o filho conseguiu uma coisa que o pai queria tanto e o pai não conseguiu, o filho conseguiu. Quer dizer, isso pode gerar orgulho, que eu acho que deveria ser um sentimento mais nobre, né? Mas pode gerar inveja também. Pode. Dependendo da formação de caráter que esse pai vai ter, que esse pai tem. Né? O caráter ele vai se adquirindo. O caráter forma a personalidade da pessoa. Você tem várias etapas aí. Então é muito importante também avaliar isso. E não tenha dúvida nenhuma, pode ter. E entre casais, marido e mulher? Pode ter uma competitividade. Eu tinha um casal que eu atendia no consultório, e esse casal, ambos eram psicólogos, não eram colegas de profissão, mas não eram amigos, eram apenas pacientes. E um seguia uma linha de tratamento, porque a psicologia tem várias linhas de tratamento, e a outra seguia uma outra linha de tratamento. E não é que eles brigavam constantemente com isso, competindo, achando que um era melhor que o outro era melhor que o outro, onde, na realidade, o que é melhor, a melhor coisa para o paciente é ele se adaptar na terapia que ele está. Então, se você faz psicanálise, você faz existencialismo, faz fenomenologia, não é aquilo que é melhor. Quem vai determinar o que é melhor é o paciente, ele que tem que encontrar o caminho dele. Né? Não existe uma linha melhor do que a outra. Cada uma tem a sua base, tem o seu empirismo, aquela coisa toda. Agora, você estava falando E da terminaram. E terminaram, desculpa. Os dois terminaram por causa disso. Porque não conseguiram, não quiseram dar o tempo da terapia surtir efeito e por divergências profissionais não ficaram mais casados. Pois é, mas aí havia ciúme, inveja um do outro? Havia um pouquinho de ciúme e até de inveja, porque o cara que seguia determinada linha estava um pouco melhor do que a outra moça, mas ele tinha 5, 6 anos a mais de trabalho, estava mais tempo no mercado, aquela coisa toda. Eu já tive também na minha família, no caso do meu irmão, um comportamento dessa natureza. E parece que foi veio até nós, devido à minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma irmã que tinha uma espécie de ciúme dela. Por quê? Porque a minha mãe teve 6 filhos, 5 homens e uma mulher. No entanto, a minha tia não teve filho nenhum. Né? E eu acho, porque pelo que a minha mãe dizia para a gente, nas conversas que tínhamos, né,
a minha mãe sentia por parte da minha tia uma, não vou dizer inveja, porque é muito pesado, né? Sim. Falar inveja, mas um ciúmes. Né? Ela ficava Cobiça, chateada. né, gente? Porque inveja... O que é inveja? Inveja, vamos ver, porque é o significado que a gente conhece melhor, que é eu não quero que você... quer dizer, eu quero que você tenha, mas eu não quero que você tenha, não. E já a cobiça, o quê? Se ele tem um carro que eu gosto, eu falo assim, nossa, que vontade de ter um carro igual do Henrique, mas assim, mas super feliz porque você tem aquele carro. É por aí, não é? O que você falou é fantástico, porque o que você falou é aquela pessoa que não tem inveja, que não é falsa, além de ela ficar contente porque ele conseguiu ter determinado carro, ela vai usar aquilo de estímulo na vida dela para ela conseguir o carro. Então, é bem por aí mesmo. Seria não tenha inveja dúvida. saudável, né? Como é que é? Seria inveja saudável. Não, mas a inveja saudável não tem, né? Não, aí esse seria o quê? Cobiça. Lado saudável, vamos dizer assim, o termo inveja saudável não existe. Não existe. Inveja é inveja. E inveja é muito ruim, né? É ruim. Ela é muito pesada, ela é perigosa, né? Até na Bíblia, a gente sabe que não tem nada pior do que a inveja. Caim, Abel, a gente já começa por aí. Justamente. Mas seria o quê? A vontade de ter, a cobiça. Gente, isso é muito saudável. Que bom, né? Que se você está conseguindo as coisas, eu falei, eu também vou lutar para conseguir também, ué. Isso não tem problema nenhum. Mas no seu caso, Henrique, como é que você olha essa questão? Porque, assim, você acha que veio uma coisa que aconteceu lá com sua mãe e depois se repetiu, foi um processo de repetição? Porque você parece que ainda tem problema com seu irmão caçula, não é? Tenho problema com ele. E não sei por quê. Como é que começou? Não entendo. Veja bem, quando era mais novo, eu era muito largado. Sempre trabalhei nessa área de televisão, essas coisas. Isso não quer dizer que quem trabalha em televisão é largado, não, né? Mas eu digo assim, nós da área técnica de operações, a gente conhece muito, a gente vive todos os meandros da vida, entendeu? Você vê não só um presidente hoje, como fala com um mendigo amanhã, a gente está sempre em contato com essas pessoas, a pessoa que trabalha em operações. A diversidade humana, total, né? E o meu irmão, ele não aceitava. A oportunidade que eu tive, eu abracei. Eu tive a oportunidade, abracei e segui. E este meu irmão, ele não aceitava da maneira que eu conseguia as coisas. Por que ele não conseguiu? Não conseguiu. Mas ele não se esforçou. Pois é, e como é que era nesse dia, no dia a dia, como é que você sentia essa repulsa, essa coisa? Pô, era nítido. Ele tinha atitudes até violentas. Como? Né? Ele já queimou roupas minhas, entendeu? De eu chegar em casa, eu saía para fazer uma externa, ficava 2 dias fora. Quando eu voltava, ele queimava, né? Queimou roupas. Ele já bebeu para brigar comigo, né? Ficou bêbado, eu estava com ele. Aí nós acabou a gente saindo mesmo na briga. Que uma coisa mais triste física, isso, né? Agora, você tentou cavucar, sabe, na sua vida? Quer dizer, antes você não tinha tido... Porque antes desse seu crescimento profissional, né, de você ter melhorado de vida e tal, nunca tinha havido nada antes? Não que eu percebesse. Eu não percebi, não, entendeu? Eu acho que a gente era muito novo também, né? A gente era mais jovem. Então, eu não percebi isso, não. Mas, de uns 15 anos para cá, a relação dele comigo modificou completamente. Como? Ele ficou mais arredio em relação a mim, sabe? Ele não conversava comigo, tinha uma confraternização. Estou colocando em 15 anos. Antes da minha mãe falecer, a gente tinha festas de todo fim de ano em casa, reunia-se a família, né? Estavam todos os irmãos. E eu não tinha a relação, eu não conseguia fitá-lo. Eu não conseguia dialogar com ele. Porque Você tentava? Tentava. Eu tento até hoje. Só que eu ligo, ele não me atende. Eu tento entrar em contato com ele, eu não consigo falar com ele. E já tem uns 2 anos que eu não falo. E você contou também que muita coisa que você fazia, que você morava em Santa Luzia, aí você conseguiu vir para Belo Horizonte, você queria, né, de certa forma, melhorar, né? E que seu irmão tinha casa própria lá. Mesmo assim, você mudou, ele também mudou para Belo Horizonte? Mudou. Mora em Belo Horizonte. Porque isso é um perfil... Qual é o perfil do invejoso? Tipo assim, um muda de casa, o outro quer mudar de casa. Um compra uma roupa, vai lá, compra uma roupa bem parecida. Isso eu conheço muitos casos. É por aí? Você me permite fazer um... Claro, eu só quero dar uma complementação, um complemento aqui. Eu acho que veio dentro do que eu falei para você, Roberto, porque eu tenho 5 filhos, tá? Eu
claro que eu tenho, a gente tem preferência por um. Não adianta você dizer que não tem, porque você tem. Eu, pelo menos, tenho um que a gente tem uma preferência, né? No entanto, você não pode demonstrar aquilo. Entendeu? Você tem que dar o amor para todos. E isso aconteceu comigo. A minha mãe, ela me bajulava mais, eu aprontava, eu jogava bola, aquela coisa toda. Então ele já tinha ciúme de você desde eu acho pequenininho. que sim, essa entendeu? coisa de você sentir que um dos pais, né, tem um carinho especial, é mais amado. Às vezes nem é isso, né? Mas criança não dá conta de discernir demais. Então, se você tinha mais atenção, pode ser por aí, então, uma coisa antiga. Mas os outros irmãos não têm esse sentimento que ele tem, e nem demonstram. Eu não só tenho ele como irmão, tenho outros. Nós somos 6, 5 homens e uma mulher, entendeu? E só ele que é assim. E eu já tentei fazer de tudo. Eu até digo que quando se vive esse tipo de situação, você tem que buscar a pessoa, né? E eu tento, de todas as maneiras, buscá-lo. Falar com ele, chamá-lo para sair, para a gente tomar uma cerveja, para a gente conversar um pouco. Você está entendendo? E ele não vai? Não vai. Ele não vai. Ele não vai. E quando vai, né, a última vez que nós saímos para esse tipo de coisa, quando vai, ele briga. Aí ele me deixa em situação constrangedora, entendeu? Fica falando, pô, você tem carro, você tem isso, você conseguiu aquilo. E eu fico para trás, fico para baixo, né? Porque eu gostaria que ele tivesse também. Eu gostaria que ele estivesse na mesma posição. Os outros irmãos que eu tenho, todos estão iguais ou até melhores do que eu. E tem situações bem mais definidas do que eu, entende? No entanto, ele não vai para cima deles, ele não tem essa situação É com voltada. você, né, Henrique? E aí, que Então, você acha? Roberta, você me permite, né, fazer uma pequena interpretação, que é seu irmão? Tudo que ele falou está correto. Bate com o perfil, realmente, da pessoa invejosa, né? Ele falou uns pontos bem legais que eu vou falar. Em primeiro lugar, a pessoa que é invejosa, ela não gosta de trabalhar, ela não gosta de estudar. Ela não gosta do progresso, porque ela não tem uma capacidade para esse progresso. Ou simplesmente porque ela não gosta. Ou se gostasse, ela fala, nossa, eu não sou capaz disso. Porque o invejoso, na realidade, ele tem uma ganância pelo poder muito grande. Então, o que acontece? O poder para ele é importante, a ganância é importante. É bom lembrar que a inveja, ela independe de nível social, econômico, financeiro, tá? Então, você pode ter um nível de dinheiro legal, mas você pode ter inveja de uma outra pessoa porque aquela pessoa, às vezes, tem uma cor de olho mais bonita do que a sua. E pode. Então, não é por aí. E todos os níveis também de classes de A até D incluem. Então, não está restrito apenas a algum tipo de nível. Quando você falou da agressividade, você tocou em outra característica do invejoso. O que acontece? Então, primeira característica. Tem várias, eu não estou fazendo pela ordem, só aparecendo. Então, o que acontece? Você falou essa que a gente falou. Ele não quer, por não conseguir ou por não ter capacidade, ele não consegue chegar no patamar que você chegou. Outra coisa, é típico do invejoso, o comportamento agressivo. Essa agressividade, ela pode ser uma agressividade verbal, ou ela pode ser uma agressividade até partindo para o físico. Depende do estado de humor que aquela pessoa vai se encontrar naquele dia. Porque ele não consegue aquele objeto que você conseguiu, ou aquela posição que você conseguiu no seu trabalho, enfim, no seu sacrifício. Vida como todo, né? Até familiar, de repente. E ele, quando ele agride você, ele vai querer destruir a sua imagem, porque, na realidade, o invejoso ele tem um complexo de inferioridade muito grande. Né? Quer dizer, ele tenta ser superior, ele tem um complexo de superioridade, na realidade, que nada mais é do que o próprio complexo de inferioridade. Uma outra coisa que você falou, você falou que você mudou e ele mudou, é isso? Tá. Isso aí ele está fazendo, o irmão dele está falando, ele está fazendo um comportamento de imitação. É outra característica importantíssima do invejoso, o imitar. Então, a Roberta está com essa blazer, né? Um blazer amarelo. Então, o que acontece? Amanhã eu chego aqui para trabalhar com blazer amarelo igualzinho. Então, o invejoso, ele imita. Não é só roupa, é tudo. É roupa, é residência, é automóvel. Então, são características que você já pode estar pegando como deixa para descobrir. Agora, Alexandre, a gente tem que fazer intervalo, mas é bom a gente deixar bem claro que a pessoa, por exemplo, a pessoa que está assistindo o programa, porque eu acho que você ser invejoso, eu acho que a pessoa deve sofrer com isso. Sim, não tenha dúvida. Deve ser uma coisa horrorosa, não imagina. Tenha dúvida. E as pessoas podem mudar.
Não podem? Isso, pode. Assim, para o invejoso mudar, o que, que acontece? Primeiro ele vai ter que fazer um trabalho. Remédio não existe. Tá? Não tem nenhum Pois é, tipo mas de então vamos remédio. contar depois do segundo bloco. Tá, legal. Então tá, nós vamos fazer intervalo, já tem pergunta aqui, liga pra gente que nós vamos comentar, quer contar história, quer comentar o que você quiser, tá? E depois eu quero saber se você acha que ele tá certo na análise que ele fez. Por favor, tá? Justamente. Eu Mas não a gente sou vai dono fazer da isso no verdade. segundo bloco, 32090021, brgerais@redeminas.mg.gov.br ou robertazampete.com.br. Nós voltamos já já. Tchau. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, falsas amizades. Já sofreu com isso, está sofrendo com isso? Faça contato com a gente, compartilhe 32090021, brgerais@redeminas.mg.gov.br ou robertazampete.com.br. Olha, o Mauro Sérgio do bairro Bandeirantes, ele falou assim, olha, tenho... Aí, Mauro, perdi aqui. Ele diz o seguinte, tenho vários amigos e já tive várias decepções com outros, apesar disso, acredito no verdadeiro amigo. Aí existe, né, Sim, gente? lógico, Graças não tem a Deus, dúvida. já pensou? Depois a Lívia Elizabeth, do bairro Santo André, falou, olha, no trabalho, 99% das amizades são falsas. Só 1% pode ser considerado verdadeira. Você concorda com ela? Tem que ver que ponto que ela toma como base e quais foram as experiências, né? É o que eu falei antes, é importante não confundir amizade com coleguismo de trabalho. O coleguismo de trabalho, ele pode se tornar amigo, isso que eu vejo no consultório, quando há muita identificação e as ideias entre as pessoas são as mesmas. Então, você gosta de determinada coisa, a pessoa gosta e você começa com aquela afinidade e a afinidade vai indo. Agora, quando você não gosta da pessoa, é meio complicado. Então, ela pode ter a razão dela, sim. A Suzana Horta do Padre Eustáquio falou assim, eu acho que ter amizade é uma arte. Existem grandes amizades, muitas delas sinceras, outras aparentes, mas sabemos relacionar bem com elas, senão não conviveremos com ninguém. É isso mesmo, né? Sim, ela é tá o certa. tal do jogo de cintura. Isso. Não é? A gente tem, depois até a gente vai falar sobre isso, como é que é identificar uma verdadeira amizade e uma falsa amizade, porque a gente tem que saber com isso. Porque a falsa, se você tem que conviver com ela, aí você tem que, é uma arte sim, você tem que fazer, né? Você convive, mas não na questão, não no caráter de amigo. Você não, convive no sem caráter... intimidade. Exatamente, é isso aí. Socialmente falando, Essa é a né? dica fantástica. O Carlos Eduardo Bairro Glória falou, eu tive um acidente e fiquei internado. Pensei que quando saísse, receberia visita dos amigos, entre aspas, que ele coloca. Fiquei paraplégico e praticamente não recebi quase nenhuma visita. Continuei minha vida com minha esposa e minha filha e meus amigos com quem convivia, tomando cerveja, tocando violão, amigos que eu via sempre, não foram me ver. Fiquei triste. Nossa, isso é uma tristeza, né? É triste. Com isso, mas agora levo minha vida. Amigo tem que ser amigo sempre. Acho que sou vítima de falsa amizade, também de preconceito. Como é que eu posso superar isso? Uma situação complicada. Olha, ele tem razão, porque tem um capítulozinho de psicologia que fala o seguinte, quando você tem uma amizade e por algum motivo essa amizade é interrompida, ou por um acidente, ou por uma viagem, ou por uma mudança de trabalho, ou por causa até da carga, né? Faculdade, trabalho, essa coisa toda, e você se distancia, quando essa amizade é verdadeira, você volta a essa amizade. Quando ela é falsa, por mais que você tente voltar, não dá mais liga. Não dá, não. Então, Aliás, sabe o que eu sinto? Que às vezes, assim, eu encontro amigas de infância que eu nunca mais vi, tem 30 anos que eu não vejo, mas como era uma amizade muito gostosa e tudo, depois você encontra, é como se não tivesse tido esse tempo todo. Você encontra, tem uma energia, uma coisa. Quando a coisa é verdadeira ou foi verdadeira, ela não morre não, né? Certíssimo.
Você pode ficar anos, isso às vezes acontece, dá uma 10, felicidade, a né? sua definição é 10, fantástica. Aqui, aí eu tô pensando aqui, dele contou, porque você, Andréia, você foi justamente numa época que você teve um problema de saúde também, que você teve uma depressão. Aliás, quem é que... Levanta o braço, queria saber quem é que nunca teve depressão na vida. Claro que tem gente que tem, mas grande parte, acho que das pessoas tem sim. E foi quando uma grande amiga, assim, que você até usa, falou assim, era unha e carne, né? Literalmente. Te abandonou. Isso. E aí? Nós nos conhecemos na 5ª série, né? Mais ou menos aos 11 anos. E foi, assim, amizade à primeira vista, né? Empatia. Onde estava uma, estava a outra. Foram mais ou menos 8 anos de amizade, né? Aquele período da adolescência, né? Os primeiros namoradinhos, aquilo tudo foi compartilhado. Era uma cumplicidade muito grande, era uma cumplicidade mesmo. Tudo da vida dela eu sabia e vice-versa. Eu conhecia a família dela toda, ela conhecia a minha. E aliado a isso, tinha uma diferença, eu não digo social, mas uma diferença econômica muito grande Poder entre nós. aquisitivo, né? Isso. Ela tinha muito dinheiro e você não tinha. Por aí. Isso, mas isso aí era uma coisa que não atrapalhava. Nós duas tínhamos consciência disso. Isso nunca foi um empecilho pra gente. E até, pelo contrário, você se desdobrava para poder acompanhar, né? Isso, porque ela só gostava de lugares mais caros. Como é que você fazia para dividir a conta, hein? Meu pai que o diga, minha mãe, coitados. É mesmo? Ralaram, Mas a gente superava essas coisas, né, e tal. E ela também não te menosprezava, nem te diminuía por conta disso, de jeito nenhum. Não, de maneira alguma. Mas foi passando o tempo, né? E engraçado, hoje de manhã, quando a produtora me ligou e eu expus a minha história para ela, é que eu comecei a perceber que, na verdade, a nossa relação estava sendo meio unilateral, sabe? Estava sendo muito da minha parte só, de um determinado momento, né? A partir de um determinado momento, porque era só eu que a acompanhava nos lugares que ela queria. Ou seja, de você se sentir agora pensando, depois que a hora que a gente está vivendo a coisa, a gente não pensa tanto, né? Depois você teve essa sensação assim, de ser usada? Ou seja, é a pessoa que vai me acompanhar, certinha que eu preciso dela, é isso por aí? Aquele pau para toda obra, né? Aquela amiga que está ali para tudo que você precisa, né? Você sabe que ela está ali e de repente... De repente, os programas dela eram melhores. Eu nem me questionava se eu queria ir ou não. Eu achava, nossa, tá chamando, deixa eu ir, né? Eu nem questionava na época. E os namorados, hein? Os mais bacanas eram dela? Só pra ela, né? Mas você não sofria com isso, não? Numa boa? Não. Eu achava normal, achava natural. Você tinha baixa autoestima com relação? Você se sentia inferior a ela? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Hoje, analisando friamente, eu acho que sim. Mas não foi isso que depois fez ela afastar de você também? Eu não sei, talvez, né? Talvez. Porque não é legal também assim, né? Às vezes a pessoa, quando está autoestima, lembra... Se bem que aí, se for amigo mesmo, vai dar uma força. Fala, olha, não precisa disso, Andréia. Você é tão legal. Então, quer dizer, dá uma força, subir, né? Te colocar mais, assim. Mas no início não era assim. No início, pelo contrário, tipo assim, nós éramos, pelo contrário, tipo assim, eu lembro quando a gente começou na época dos namoradinhos, o primeiro mais bonito foi o meu. E aí depois parece que ela quis ser melhor, entendeu? Ela quis passar na frente, digamos assim. Pois é, mas aí me conta, aí você teve depressão e que você começou a ligar, ela desapareceu, sumiu do mapa. Pois é. Eu tive um processo, né, na minha família, meu pai e tal, eu estava numa fase muito delicada com meu pai, estava batendo muito de frente com ele e isso me magoou muito, me feriu e eu comecei a ter uma crise interna mesmo e entrei no processo realmente depressivo, né? E de repente os convites começaram a diminuir, sabe? Eu procurava e ela não retornava e aí eu fui aos poucos, foi um processo meio lento, né? Porque a nossa amizade já tinha muitos anos. Foi um processo lento, mas aos poucos eu fui percebendo, sabe? Que só eu procurava, entendeu? Aí eu também fui me afastando.
Foi uma coisa Mas natural. depois você procurava, ela assim. nem dava retorno, né? Não. Pelo que você contou pra gente, né? Isso. Hoje, quer dizer, você falou que já cansou, já tem 2 anos, você cansou de procurar. A última vez tem uns 3 Aí, anos. hoje, quando você para pra pensar, aí já tá, as coisas esfriam um pouquinho, né? Que análise que você faz? O que você acha que aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Aham. Aí eu tento imaginar e não sei, realmente eu não sei. Já parei para pensar e não sei, gostaria de saber. Agora, o pior é isso, que eu acho, é coisa mal resolvida na vida da gente, né? É questão de amor mal resolvido, de amizade. Isso é ruim porque vai carregando. Tá pesando isso dentro de você? Hoje não. Já pesou, já tive muito, já fiquei muito decepcionada, mas hoje eu tenho várias pessoas que me amam, né? Que me cercam, Isso. outros amigos verdadeiros. Então eu já superei, graças a Deus. Ou seja, você acha que você foi descartada, né? Ou Isso. seja, era uma falsa amizade, né? Isso. Agora, e o peso dessa coisa dela não ter resolvido? Porque isso aqui, que eu acho que na vida, se você termina uma coisa, uma amizade, o que for, mas você sabe por que aquilo acabou, ela fica muito mais tranquila de você digerir e trabalhar aquilo dentro de você. Quando você não sabe, você fica a vida inteira, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que existiu outra coisa que eu não estou sabendo? Sei lá, tanta coisa que pode acontecer, né? Como é que a gente faz com essas coisas mal resolvidas na vida da gente, hein? E você começou a amizade numa época bem legal de começar a amizade, aos 11 anos, né? Isso. Aos 11 até os 19. Mais ou menos. E justamente é o que ela falou, aquela troca de confidência, sabe? Coisas importantes, porque a menina já tem uma diferenciação do homem, porque a menina cresce com planos de casamento, de filhos, ou até de constituir família, e o homem está mais naquela coisa de outras coisas, né? A mulher é mais madura do que o homem. Tanto é que a classificação de adolescência para a mulher e para o homem ela difere um pouco. A mulher aos 18 anos já é considerada adulta, e o homem ele termina a adolescência aos 21 anos, alguns até aos 21 anos e meio. Alguns autores colocam assim. Eu concordo com isso. E o que acontece? Ela se decepcionou aí, eu acho que ela poderia, desculpa estar falando, mas de repente ela podia estar num processo de baixa autoestima, sim, e em função desse processo, porque vai detonando você e você começa a não conseguir lutar com as coisas que vão aparecendo, e ela, sem perceber, ela se deixa ser usada pela outra moça. Claro que eu não... Tem uma questão de afeto, né? Sim. De ser gostada, de ser amada, Sim, né? exatamente. Então ela deixa essa outra pessoa, entre aspas, usá-la, e parece que a outra aí que comandava toda a relação... Tinha mais amigas ou era só vocês duas? Não, tinha uma, mas a relação mais forte, tinha mais uma terceira, mas a relação mais forte era nos A outra pode ter, sim, um caráter invejoso, né? Porque o invejoso é uma pessoa muito má. Ele tem um caráter muito mau. É um sentimento muito ruim. Não é uma patologia, tá? Como outras doenças psicológicas. É um traço de caráter que faz parte do comportamento que o indivíduo tem. Pois é, mas isso ele vai adquirindo ao longo da vida? Vai adquirindo em função da formação do caráter, como é que foi moldada a personalidade dessa pessoa. Para não estender muito, senão, né, fugir um pouquinho do tema para vocês entenderem. Mas o que acontece? O caráter daquela menina, ele tinha prazer em espezinhar você, em fazer você sofrer, em fazer você padecer. Talvez até por um ato simples. De repente, o primeiro namorado dela foi mais bonito que a outra teve. Mas aqui, pelo pouco que você falou aqui, dá para perceber que realmente você foi usada. E quando outra definição, né, outra característica do invejoso. O invejoso não participa da vida alheia, ou seja, do amigo. Ele não consegue. Então, ele é muito egoísta para fazer isso. Quando o outro amigo ou a outra amiga está precisando do apoio, ele é incapaz de dar. Ele não consegue dar, porque ele não é amigo. Então, ela está completamente certa. Ou às vezes também, gente, tem uma coisa também. Eu estou aflita que eu tenho que conversar nesse bloco com o Sérgio. Tem uma outra coisa também. Às vezes, nem foi por falta de amizade. Às vezes, ela não deu conta de ajudar a Andréia num momento de depressão. Porque, às vezes, as pessoas elas podem ser amigas, mas elas também têm as próprias fragilidades. Às vezes, eu não conheço, não sei, nem estou querendo aqui quem sou eu, né? Não sou psicóloga e tudo. Mas, às vezes, você quer até dar uma força, mas você não dá conta. Sei lá o que está passando dentro da outra pessoa. Pode ser por uma incapacidade da pessoa também. É que aí fica difícil, né? Assim, você vê o caso, aí acompanhar... precisa de ir para o consultório, fazer que nem terapia de casal, né? Vai duas pessoas juntas, vamos resolver. O conselho que eu poderia dar para ela, se ela tiver alguma coisa mal resolvida, é procurar um bom terapeuta
E trabalhei isso na terapia que sai. Mas ela falou que agora está tranquilo, né? Já Tá digeriu, tranquilo? né? Tá. Então, Sérgio, e você? Sérgio, você Ok. foi a questão de um grande amigo também, amigão do peito. Você foi traído por ele, né? Foi assim. Nós fizemos uma amizade num ato comercial, isso há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Um ato comercial? Por causa que nós foi apresentado através de um tá. outro amigo meu para essa pessoa. E aí, comercialmente, nas transações comerciais, nós acabamos se identificando e Ficaram amigos. Porque assim, ficamos trocavam amigos. intimidades, quer dizer, ele sabia da sua vida, você sabia da vida com dele, certeza, né? a gente viajava, ele, todas as ocasiões iam na minha casa, eu ia na casa dele, a gente fazia viagem juntos. Comercialmente também, ele ia na minha empresa, a gente trocava algumas informações, eu ia na empresa dele. E assim, a gente ia trocando ideias e amizades e tudo, qualquer coisa que acontecia na vida particular ou comercialmente falando, a gente se encontrava, né? E qual foi o momento que ele te traiu? Inclusive, eu era casado, né? Eu tinha juntado com minha ex-companheira e ele convivia conosco, inclusive com a mulher dele, filhos, etc. E teve um tempo na minha separação, no final da minha convivência com essa ex-mulher minha, ele, sabe, tomava assim, ficou amigo meu, amigo dela, e chegou um ponto que ela chegou, eu fiquei sabendo a posteriori, né, que eu vi, ela mandou depois um vaso de flores para ele no escritório dele, com cartão, sabe? Quem mandou? A minha ex-companheira. Mas você já não estava com ela mais? Não, eu estava com ela sim, já assim, não estava vivendo muito bem, mas estava com ela. Ou seja, ela estava te traindo com ele, com o melhor amigo, entre aspas. Entre aspas, né? Aí depois, bom, até então eu ainda não sabia, fiquei sabendo, sabe? Mas eu vi esse fato acontecer, eu vi o vaso de flores e o cartão tal, agradecendo pela amizade dele, tal. Assim, bem assim, sutil, Você né? O sentiu cartão. que tinha alguma coisa Tinha alguma ali, coisa, né? mas eu deixei passar. Aí depois, um tempo depois, na separação, ela entrou na justiça, a pessoa requerendo um monte de coisa assim que eu estava fora das minhas condições, e eu chamei 3 amigos meus para ser testemunha ao meu favor, sabe? Questão de pensão, etc., e que ela estava requerendo uma pensão muito acima daquilo que eu tinha condições de pagar. E eu chamei ele para ele, mais 2 pessoas, 2 amigos, e falei assim, olha, gente, vocês falam toda a verdade. Só não confirmam que eu tenho condições de arcar com um valor desse, de uma pensão desse valor. Tudo bem, tudo bem. Chegou lá na hora, todos os outros 2 foram testemunhas, falaram direitinho. Quando o juiz perguntou para eles, um falou que não sabia, que a parte financeira íntima dele não tinha, ele não confirmou que eu tinha condições. E quando chegou nele, que era o mais conseguir saber da minha vida mais profundamente, até as minhas condições financeiras e econômicas, ele realmente, na hora que o juiz perguntou para ele se eu tinha condições de arcar com aquela pensão, ele confirmou, falou que eu tinha. O que deu vontade de fazer? Ó, aí o quê? Aí caiu a ficha mesmo? Você já entendeu aí, tudo? olha, eu fui assim, muito frio, sabe? E deixei, como se tivesse nada acontecido. Vou fazer, eu deixei a passar, conversei com o meu advogado, não, fui passando. Aí depois, inclusive, no final da audiência, o juiz até foi cumprimentá-lo, porque estava dando muita dúvida para o juiz tomar uma decisão. Então, o testemunho dele foi crucial para mim. Que eu estou arcando com isso até hoje. E você não tinha condição mesmo? Não tinha, sabe? Não tinha, que minha empresa teve um baque muito grande, tomei alguns canos aí de algumas empresas e tal, então eu não tinha condições. Agora, Sérgio, e esse seu ex-amigo, né? Ele está com sua ex-mulher até hoje? Não está com ela não, nunca teve. Só foi um caso. É o caso, ele é casado. Casado. E ele já tentou reaproximar de você? Sempre. Você já o perdoou? Não, eu só que eu não deixo ele entrar na minha vida. Eu sei. Ou seja, mas de certa forma você perdoou? Ou não? Não é que eu não perdoei, simplesmente eu não dou espaço para ele. Eu mantenho agora com distância.
sabe? Eu nem, assim, porque a gente tem outros interesses também, então eu mantenho ele, assim, eu não saio mais com ele, não encontro com ele mais, ele me liga para encontrar, eu fico falando com ele que eu Mas vou aí encontrar. ele sabe que você sabe tudo, que ele teve um caso com sua ex-mulher, então ele é cara de pau, né, não? É, com certeza. Mas não é. Porque quem vai querer? Muito cara de pau, com certeza. Eu acredito, não, que tomara que ele tenha mesmo, né? Porque né, é uma pessoa que hoje não tem sentido nenhum na minha vida. E tomara que ela não faça com ele. Mas não sei nem se eles estão se encontrando, assim, eu só sei que eles devem se falar. Sabe? Porque toda vez que tem uma audiência, alguma coisa contra mim, ele tenta me ligar. Toda vez. Sabe por quê? Deve ser para pegar alguma informação minha, deve ser para passar para outra pessoa, né? Então... Não, com certeza. Foi tudo do jeito que você está contando, direitinho mesmo, sério. É complicado, né? Ainda mais para o homem, né? Essa questão da traição, mesmo que você não estivesse vivendo bem, o homem tem muita dificuldade de lidar com isso, mais do que as mulheres. Muito mais. Não, inclusive, assim, desculpa, inclusive, assim, na separação que eu estava, e ela entrando na justiça, assim, me arrebentando na justiça, fazendo uns absurdos, e eu falava com ele, nossa, que isso, ela está fazendo isso com você, e ele descia o pau nela, sabe como é que ela falava, oh, não é absurdo, ela fazer isso com você, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, eu falei assim, poxa, e hoje eu vejo como é que é o típico da falsa amizade. Ok, gente, não dá tempo, gente, porque nós temos que fazer outro intervalo, terceiro bloco nós vamos responder algumas perguntas aqui, dá tempo de você perguntar mais, 32090021, brgerais@redmiras.mg.gov.br ou robertazampete.com.br, a gente volta já já, tá? Tchau. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, falsas amizades. Quer fazer contato com a gente? Facinho. Estão todos os contatos aí na tela para você, tá? A Vânia, do centro de Belo Horizonte, já falou assim, olha, fui vítima de falsa amizade na família. Minha irmã não era minha amiga, não saía comigo. Depois que eu casei, ela passou a ser minha amiga. Passou a sair comigo, não saía da minha casa. Em todos os lugares que eu ia, ela ia junto. Depois de 7 anos, descobri o motivo da sua falsa amizade. Ela me traía com meu marido. Hoje não tenho mais contato com ela. Olha, gente, que tristeza, né? Olha, depois, Roberta, penso que esta questão em relação a falsas amizades deveria ser vista de outra maneira. Na verdade, o que chamamos de falsas amizades está relacionado com as expectativas e projeções que fazemos em relação ao outro, o que torna fácil nos esquivarmos de nossas próprias responsabilidades. Nós somos seres humanos, portanto, estamos sujeitos a todas as virtudes e faltas de virtudes. Boa noite, abraços do Paulo. É isso que a gente chegou até a comentar sobre isso, que ele deve ter mandado antes, mas você quer comentar alguma coisa? Não, pode ser uma linha de pensamento por aí, sim, eu acho também. interessante, como eu te perguntei às vezes, como é que é, se você, porque às vezes a gente está querendo do outro que o outro não pode dar pra gente. Depois eu aprendi em terapia que as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos que elas façam, né? Ah, pois é. Até você cair na real do que está realmente acontecendo demora um pouquinho. Gente, depois nós temos aqui uma outra telespectadora, a Beatriz, do centro também, falou, olha, eu tenho uma irmã que tem muita inveja de mim, ela tem mais dinheiro que eu, tem carro, podia viver uma vida muito boa, já foi para a Europa e ela continua tendo inveja de mim, é visível. Todo mundo percebe isso, acontece desde 4, 5 anos de idade. Ela fala de mim para a família inteira. É o que acontece também, né? Olha, depois, oi, Roberta, meu nome é Aparecida, moro em Betim, gosto muito do seu programa, assisto todos os dias. Oh, que bom! Eu não sabia que minha mãe tinha inveja de filha. Que mãe tinha inveja de filha. E aos 40 anos descobri que minha mãe tinha inveja de mim. Isso me doeu muito e às vezes dói até hoje, porque ela não abençoa nada que eu consigo. Ela prefere me ver triste do que alegre. Hoje, 7 anos depois, consigo passar por cima de algumas coisas, mas gostaria de saber do psicólogo e de vocês como lidar melhor com minha mãe. Abraço para você. Obrigada para você também. O que você fala para ela? Eu acho que nesse caso é bom ela fazer uma avaliação de como foi essa relação entre mãe e filha, quais são os pontos que estão incluídos aí,
e tentar descobrir isso na terapia assim, de uma maneira muito rápida. Que eu precisaria aqui de várias horas para falar, mas, resumidamente, é isso. Que ela procure uma terapia e ver o que aconteceu, porque algum ponto culminou essa relação que fosse tomar esse Seria bom rumo. sentar e elas conversarem, né? É difícil, a Sim, gente sabe que é difícil, né? É um trabalho que dá para fazer. O que você perguntou lá atrás, que eu não respondi, dá para o falso invejoso mudar? Dá. Basta ele querer. O tratamento é a terapia. Ele se conscientizar que ele tem aquilo e tentar mudar, mas ele tem que querer. Não adianta alguém mandar ele ir, alguém levar. Se partir dele mesmo, sem problema. Gente, vamos começar a fechar o programa? Henrique, aí você falou do seu irmão, o que fica, né, que você sofre, inclusive, dos seus sobrinhos, que acaba você não vendo, né? E que, inclusive, seu irmão, o problema é só com você mesmo, já que ele tem um contato muito bom com os outros irmãos, né? O que fica disso tudo? Porque você tenta, o convida e tal, não está conseguindo. O que fica disso tudo para você? Olha, Roberta, de qualquer maneira, eu vou continuar gostando e amando ele. De qualquer maneira. A qualquer momento que ele precisar de mim e quiser falar comigo, eu estou aberto para ele. Tomara que ele esteja assistindo o programa. Entendeu? Tomara, né? E você, linda? Eu sinto... Eu fiquei triste na época, eu sinto por ela, né? Porque eu acho que ela seria muito mais feliz se ela fosse uma pessoa mais verdadeira. Se ela tivesse sido verdadeira comigo, se ela fosse verdadeira com ela mesma. Até de falar aquela coisa, né? Pelo telefone. Olha, Andréia, eu não dou conta, Andréia. Não dou, me perdoa, mas eu não dou conta, gosto muito de você. Mas é tão fácil a gente falar assim, né? E você? Você falou que agora você não aprendeu a lição. Agora, como é que você faz com essa questão de falsa amizade? Você tomou mais cuidado? Ficou mais mineiro ainda, com o pé atrás? Fiquei sim. Agora está todo mundo muito bem, né? Mas tem meus cuidados, sim. Às vezes eu deixo muito levar também pela emoção. Às vezes a gente passa algumas coisas, deslizo, mas... sempre esperto. E você, Alexandre, o que você aconselha para as pessoas, né? Olha, como é que a gente, assim, resumidamente mesmo, como é que a gente pode detectar, em que a gente tem que prestar atenção? Porque também, eu acho que a vida é muito triste. Gente que desconfia dos outros o tempo todo, eu acho isso triste. Acho que isso deixa a pessoa pesada, não libera, ela não fica leve, né? Primeira coisa, não entrar em paranoia. Ou seja, achar que todo mundo é falso ou todo mundo é invejoso. Tente descobrir pelas atitudes das pessoas. Tem testinhos fáceis, coisinhas, dicas fáceis? Tem, eu vou dar. Então, primeiro, a imitação, aquilo que eu falei antes. Repara se a pessoa te imita. Tá? Uma mudança brusca no comportamento. Então, até ontem eu agia com você assim. A partir de hoje, você conseguiu algum bem material, você conseguiu uma promoção, você conseguiu alguma coisa, e eu comecei a agir com você de outra maneira. Por quê? Porque eu estou interessado em alguma coisa que você tem ou alguma coisa que você pode ser o meu provedor. Então, essa mudança brusca de comportamento é importante. Outra coisa, bajulação extrema. O cara que começa a te agradar muito, ou a mulher, sei lá, e antes não acontecia isso. Estou sendo bem rápido. Terceira coisa, e-mails, telefonemas, SMS, toda essa coisa eletrônica, quando a pessoa começa a te ligar mais. Então, você ligou o celular, está lá, recado de fulano, ciclana, você ligou o computador, tudo isso. A pessoa começa a te procurar mais com algum intuito de. Então, desconfie disso. O invejoso ele pode ser dissimulado ou não. Ele geralmente é agressivo. Preste atenção no olhar dele. Quando ele é agressivo, ele fala gesticulando, ele fala com raiva de alguma coisa que você conseguiu, alguma coisa que você tem, mas desprezando isso, ele despreza um pouco. O comportamento dele sempre vai ser tomado pela agressividade, porque o pior sentimento que a psicologia estuda é o sentimento da inveja. Não tem sentimento pior. Porque o que norteia justamente a falsa amizade é o sentimento da inveja. Né? Outra coisa, pela observação, acho que as pessoas conseguem... Não liga se você é psicólogo ou não, mas tenta observar. O verdadeiro amigo, ele curte com você, ele sofre com você, ele padece com você. Não, e aliás, eu acho que é mais difícil no sucesso, viu? Sim. Porque na doença, na tristeza, vai todo mundo, né? Às vezes. A gente viu daquele senhor que ficou paraplégico, não, né? Mas eu acho que o mais difícil é o sucesso, a pessoa dar conta do sucesso do outro. E uma outra dica, o invejoso, ele nunca acredita. Então, você, Sérgio, você comprou essa jaqueta, vamos dizer que você pagou R$10, né? Ok. O invejoso olha essa jaqueta e você fala, poxa, linda, onde você comprou? Loja tal, paguei R$10. Você não pagou R$10. Você pagou 200, você está mentindo. Ele, pela ganância dele, pela necessidade dele de poder,
para se estabelecer no meio onde ele está inserido, ele sempre vai duvidar daquilo que você fala. Porque o invejoso, outra característica importante, ele cuida da vida alheia. É muito importante para ele cuidar mais da vida dos outros. Que é dele mesmo. E um exemplo desse rápido, em faculdade, você vai ver as notas no quadro. Então você foi lá, mas você não foi lá para ver sua nota, você foi lá para ver da vizinha, do seu vizinho, quanto você tirou 10, você tirou isso. Não esquece que o invejoso não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. Ele quer que as coisas caiam do céu. Ele não quer ter o trabalho. Olha, a Berenice, da cidade de Uberlândia, a última pergunta que eu posso fazer, Berenice, ela fala assim, qual a diferença entre admiração e inveja? A admiração, tem muita diferença. A inveja é tudo isso que a gente falou. A admiração é uma coisa saudável. Não existe inveja saudável. Então, a gente seria o oposto da inveja. Então, você admira alguém e você usa essa pessoa como espelho para você progredir, sempre desejando o bem daquela pessoa. Ok, acabou o programa, gente. Obrigada pela participação de vocês. Esse assunto foi para a gente pensar, né? Depois nós vamos discutir mais. Programa de amanhã, mulher tem data de validade para engravidar? O que você acha? Hoje as mulheres estão deixando para mais tarde, né? Programa interessante, né? Nesta terça-feira, às 8 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã, se Deus quiser.